Olá, meus queridos, minhas queridas, meus amigos, minhas amigas. Estamos ao vivo em mais uma live literária aqui no Mania de History. São exatamente 19 horas e 1 minuto, 25 de novembro de 2020. Daqui a pouquinho o ano termina, hein? Mas hoje a nossa live promete demais. A Lenda dos 100 é uma obra-prima do grande escritor pernambucano Gilvan Lemos, do qual nós vamos ter acesso hoje, conversar sobre esta grande obra hoje com Flávio Benites. Queridos que estão entrando agora, Pátio Albuquerque, Laris, Leonardo, obrigado, boa noite. Confirmem aí se o som está legal, se o enquadramento está legal, tá? Se as informações estão chegando até vocês aí. Aproveitem as pessoas que estão entrando agora, sempre eu faço isso, tá? Aproveitem e convidem outras pessoas para nos acompanhar aqui, ó. Valeu, Pati. Um forte abraço para você, minha querida. Em breve tomaremos aquele café. Juliana, seja bem-vinda. Boa noite a vocês todos. Muito obrigado pela presença. Aproveitem, apertem o coraçãozinho aí, porque esse like manda a mensagem para o Instagram de que todo mundo que entra aqui gosta de leitura, de literatura, de cultura, de conhecer mais, de aprender mais. Aproveitem também e mandem um aviãozinho, tá aí no rodapézinho do Instagram de vocês. Manda um aviãozinho. Flávio Benites, nosso convidado, já está na área. Meu querido Pedro, do México, já está na área. Flávio, seja bem-vindo. Vamos trazer o Flávio Benites agora para a nossa conversa. Ele já fez com o Instagram. Boa noite a todos, meus queridos. É muito importante a presença de vocês aqui. E não esqueçam, apertem o coração, deem o like e convidem as pessoas para a gente conversar. Meu querido Flávio, boa noite, meu irmão. Tudo tranquilo aí contigo? Olá, Luiz. Boa noite. Tudo bem? Rapaz, um prazer enorme. Mas antes, Flávio, da gente começar, confirma aí se o som tá chegando tranquilo para você. Ok, maravilha? Ok. Olha, eu quero te avisar que tem gente do município de Escada presente, tem a gente aqui do Cabo de Santo Agostinho, tem dois professores, um pesquisador e um grande professor do México acompanhando. Daqui a pouco vai entrar gente de Lyon, da França. É assim, a live tem uma qualidade enorme. Graças a Deus, e a gente agradece demais as presenças dessas pessoas aqui. Mais uma vez, minha gente, deem um like no coraçãozinho e apertem esse aviãozinho aqui para convidar outras pessoas. Omar Quevedo, um forte abraço. Um abraço para todo o México. Um abraço para vocês todos aí. Bom, a música de Antônio Nóbrega tá chegando aí para vocês? Tá chegando aí, Flávio? Tá. Esse é o nosso teste de qualidade. Todas as lives eu abro com uma música e quando a música chega no meu convidado, eu já posso ficar tranquilo. Meu querido, olha, muito prazer. Gosto, viu? Antônio Nóbrega. Que casa, bicho, é demais, meu irmão. Aqui em casa todo mundo gosta, o carnaval no Recife, ali no Recife Antigo, sem Nóbrega não dá. Mas, meu irmão, olha, muito obrigado a você. O professor Edson Eli, nosso querido amigo, infelizmente não gosta de Instagram, né? O negócio dele é e-mail e, no máximo, YouTube, né? Mas eu quero, de antemão, agradecer imensamente a ele, porque eu sei que depois que a gente converter esta live para o YouTube, ele vai ter acesso a essas informações. Bom, a minha equipe técnica já está me chamando aqui, dizendo que minha cabeça está cortada. Tem uma equipe aqui de bastidores. Eu agradeço a Ana Luísa, a Luiz Gabriel. Bom, a gente vai também mandar uns convites aí, né? Os nossos convites para os nossos convidados. Mas, Flávio, meu querido, se apresente. Já é o nosso primeiro contato. É muito importante que você esteja aqui conosco. Mas, assim, faça a sua apresentação. Eu sei que você é mestrando, é professor, mas fale um pouco mais de você. Boa noite a todos. Beatriz, Vera Lúcia de Escada, sejam todos bem-vindos. Ok, Luiz, muito obrigado. Eu sou o professor, sou o mestrando Flávio Benites. É um imenso prazer de estar aqui participando da Mania de History pela primeira vez. É uma honra, inclusive. E gostaria de dar uma boa noite também ao nosso público internacional, nacional e regional, que é muito importante. Se é que tem alguma coisa boa nesse período de pandemia, essa obrigação de nos conectarmos virtualmente, né? Então, acho que nem de todos esses males, uma coisa, pelo menos, podemos acreditar que foi bom nesse sentido.
E como eu disse, eu sou Flávio, eu tenho uma formação em História, eu tenho uma formação também em Filosofia e dei início ao curso de Letras, porque a minha pesquisa, como eu disse, ela tem uma relação de História e Literatura, especificamente a história indígena. E antes de ser crucificado, nessa relação que é muito complicada, nessa divisão das ciências, né, onde nós repartimos os campos do conhecimento, é muito indigesto os críticos literários quando fazem algumas observações de historiadores na temática de literatura. Mas de início é isso, a pesquisa específica que eu tenho é sobre um romance do escritor pernambucano Gilvan Lemos, A Lenda dos Isso. 100. Uhum. E essa obra, de certo modo, que ela é importantíssima no corpus, na corpora de romances de Gilvan Lemos, e eu trato especificamente a figura do indígena. Esse é o primeiro preâmbulo que eu quero fazer. De repente, não sei como que é o formato, né? Nós vamos Eu vou te conduzir essa explicar. conversa, etc. Tranquilo, é tranquilo. Eu vou te explicar. Meu irmão, é o seguinte, a gente faz um primeiro bloco que vai até às 19h30. Eu quero agradecer a todas as pessoas aqui presentes. Inclusive, entrou aí um escritor, o nosso amigo Pádua. Muito obrigado, Pádua, pela tua presença. Pádua é doador de livros aqui pra gente, que a gente, lá no final, vamos sortear com os estudantes, tá? Maravilha. Mas, cara, até a primeira metade, a palavra vai ser sua. Você pode falar sobre Gilvan Lemos, você pode falar sobre a obra dos 100, você pode ficar, inclusive, se você quiser, não sei como foi que você planejou a sua fala, mas você pode trazer alguns elementos biográficos do Gilvan. Eu, sinceramente, eu acho que muita gente que está aí precisa conhecer Gilvan Lemos. Não é um autor tão conhecido, e, infelizmente, eu fiquei assim, apaixonado hoje, vendo vídeos, documentários sobre Gilvan Lemos. Inclusive, teve gente que comparou ele a Joaquim Cardoso, que é um grande intelectual pernambucano e brasileiro também. Fiquei fascinado, meu irmão. Então, fique à vontade, até às 19h30. Às 19h30 eu dou uma paradinha, faço os agradecimentos, faço os anúncios que a gente sempre faz aqui, e a partir de agora, meus queridos professores, estudantes, amantes da literatura, vamos aprender, vamos degustar essa obra fantástica do grande escritor pernambucano, Gilvan Lemos, através do nosso queridíssimo amigo Flávio Benites. A palavra é tua, Flávio. Muito obrigado, cara. Ok, obrigado. Fazer já um gancho, né? Também ele foi comparado a Dostoiévski pela dimensão existencial de sua obra. Como... Verdade. Eu quero tratar aqui também, sair um pouco desse escopo acadêmico, fazer mais uma fala no sentido abrangente a todos os nossos tipos de público. Outra coisa também, assim, para enaltecer o trabalho de Gilvan Lemos, ele passou por uma banca do seu livro, foi premiado por Aurélio Buarque de Holanda, por Otto Maria Carpo, num concurso que ele participou lá no Rio de Janeiro, nos anos 50. Isso aí só para dar o cabedal assim, sobre quem nós estamos falando. E também eu vou fazer uma meia-culpa para a humanidade, ou para nós brasileiros, sobre não conhecermos muito, não só de Gilvan Lemos, mas acredito que o Brasil, a América Latina, tem muitos escritores que eles não são tão divulgados, por questão de divulgação somente. Mas eu faço essa meia-culpa em relação a Homero, porque desde a época de Homero, Platão, Virgílio, Camões, são obras que estão até hoje sendo rediscutidas. Então, acho que Gilvan Lemos, para os nossos leitores, eu acho que ele está na fila, em algum lugar, dos grandes escritores brasileiros e mundiais. Faço essa meia-culpa para todos nós. Gilvan Lemos, ele é um escritor pernambucano, ele é oriundo da cidade de São Bento do Una. Ele nasceu em 1928 e faleceu em 2015. Inclusive, uma questão polêmica, até jocosa, ele faleceu no início quando se estava fazendo a sua entrevista
que a editora CEP, eu vou até pegar aqui, estava publicando sobre os escritores regionais, e era só sobre escritores vivos. E quando começou, deu início pelo jornalista Tiago Corrêa a fazer a entrevista biográfica de Gilvan Lemos, ele falece. E aí houve-se a necessidade de modificar o projeto. No caso, Gilvan Lemos é o primeiro biografado falecido. Então, Ô Flávio, perdão, Flávio, tá chegando para nós aqui um barulhinho. Eu queria confirmar contigo, isso é ventilador ou é a tua? Provavelmente é ventilador. Ah, Agora eu tirei. tá. Modificou? Melhorou demais. Mas se você tiver com muito calor, cara, fica à vontade, viu? Não. Isso aí é um protocolo padrão. Então, o Gilvan Lemos, ele é um escritor pernambucano, ele é de São Bento do Una, e segundo essa biografia que eu apresentei, ele tem uma característica marcante, que é inclusive dos grandes escritores, que familiarmente ele foi envolvido na leitura de obras literárias, das chamadas grandes obras, né? As obras clássicas, vamos dizer assim, sem entrar no mérito de que seja clássico. E Gilvan Lemos, sobre a questão do conteúdo de sua obra, ele faz uma diversificação em relação a discutir o universo rural, praticamente o universo rural que ele experienciou, que é o universo do Nordeste, exclusivamente de Pernambuco. Ele trata sobre as mais diversas, entre muitas aspas, figuras desses locais, e também ele discorre sobre algumas coisas da capital Recife. E fazendo um diálogo dessa biografia de Gilvan Lemos e sua obra, é algo recorrente ele fazer esse traçado que ele próprio experienciou, que é um jovem, uma pessoa que vivia no interior, mas tinha essa ânsia, essa vontade, de certo modo, de viver na capital, que é uma coisa muito típica, inclusive, do homem contemporâneo, moderno e etc. E Gilvan Lemos, ele publicou várias obras, no sentido mais de 20 romances, novelas e etc. Ele escreveu o seu primeiro romance, chamado Noturno Sem Música, que essa obra, inclusive, foi premiada também. Deixa eu pegar aqui. É uma obra premiada que ela tem uma certa semelhança com uma obra Caetés de Graciliano Ramos. Ele tem inclusive ele na biografia ele assume que foi um certo, entre aspas, roubo juvenil, que tem muita semelhança, inclusive. E a Gilvan Lemos escreveu praticamente até, salvo engano, 2005. As últimas obras suas publicadas, fora alguns escritos que tem poucos pesquisadores, praticamente, que pesquisam a obra de Gilvan Lemos enquanto obra literária, por críticos literários, que poderiam, quem sabe, vasculhar os seus arquivos e saber se ele tinha deixado alguma coisa pronta. Outra característica de Gilvan Lemos, ele é uma pessoa foi uma pessoa muito solitária. Inclusive, ele faleceu em seu apartamento em 2015, e aonde ele não teve filhos e não se casou, inclusive. Basicamente, é um perfil que as pessoas têm, a crítica tem de Gilvan Lemos. Ele trata, como eu disse, a obra dele, que alguns estudiosos, tanto de Pernambuco quanto da Paraíba, que estudaram sobre a obra de Gilvan Lemos, identificou essa característica, inclusive consagrada por Gilberto Freire, que é o urbano. A obra dele tem muito esse diálogo do rural com o urbano. Sobre a obra específica que eu trato, A Lenda dos 100, é uma obra também que trata dessa relação do rural com o urbano,
mas já fazer uma observação. Meu trabalho, ele visa o olhar do historiador enquanto uma obra literária, enquanto fonte documental para fazer algum levantamento ou alguma problematização. Nesse sentido, quando eu estudo a obra de Gilvan Lemos, eu estou preocupado com uma temática específica, mas o meu trabalho e meu olhar não exaure a profundidade da obra de Gilvan Lemos. Apesar de alguns professores especializados, críticos literários, aqui do estado de Pernambuco, consideram a obra de Gilvan Lemos, assim, que eles chamam do segundo time, ou seja, de um segundo escalão, que eu não vou entrar no mérito da discussão propriamente dita. E falando da obra de Lemos, o nome da obra é A Lenda dos 100. Ela foi publicada em 1995, mas segundo a sua biografia, ela estava pronta em 1992. Ela foi publicada pela editora Civilização Brasileira. E sobre a temática, basicamente, só sobre o título ele é basicamente uma alusão a um estudo que foi feito em 1950 sobre a lenda dos índios, sobre um antropólogo norte-americano que esteve no Brasil e publicou uma obra com esse nome. Gilvan Lemos, ele encontra esse nome, a lenda dos índios, na leitura que ele faz sobre Darcy Ribeiro, numa obra chamada Aos Trancos e Barrancos e o Brasil Deu no que Deu, publicada em 1985. E uma marca dessa obra de Gilvan Lemos, que ele vai tratar especificamente de um povo indígena chamado Chacuris. E na minha visão, talvez não sei se seria muito acertada, mas Gilvan Lemos ele faz uma analogia com o povo indígena Chucuru, do Ororubá, que está situado na região, nos municípios entre Pesqueira e Poção, aqui no estado de Pernambuco. E em relação à Pesqueira e sua cidade natal, São Bento do Una, basicamente aproximadamente uns 80 quilômetros. E na biografia de Gilvan Lemos, ele teve o convívio nessa região pelo fato de que seu tio, ele era um médico, Olívio Valência, e é provável que Gilvan Lemos tenha circulado nessa cidade, que ele tem informações muito precisas sobre a localização, não só geográfica do local, que seria a Serra do Ororubá, mas como também a distribuição arquitetônica de certos locais da região, sobretudo a igreja onde hoje é situada uma aldeia chamada Simbres. Geograficamente, no romance, é uma descrição quase que exata das características do local. Outra coisa que chama a atenção por acreditarmos que é uma alusão ao Chucuru do Obá, é que no período entre 1990, vamos pegar até 1995, havia 6 povos indígenas, entre aspas, declarado oficialmente pelo Estado. E uma das coisas que nos chamou a atenção, por que Gilvan Lemos optou em chamar esse povo indígena de Chacuris. E basicamente a história trata do quê? Um povo indígena que está explica que está nesse local, a Serra do Ororubá, que ele chama aqui também, e fala sobre umas personagens específicas. E Gilvan Lemos, ele trata nessa obra de 4 gerações. E, inclusive, alguns estudos de estudos comparados fazem alusão a esse romance também com
com a obra 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, por tratar de várias gerações. No caso lá seria os Buendias, né? E aqui Caramba! E aqui no romance A Lenda dos 100 é sobre os Chacuris, onde tem uma personagem que é um patriarca chamado Velho Olímpio, que na história aparece com sua neta, e a sua neta ela vai ser deflorada por um comerciante, que aí o Gilvan Lemos ele vai marcar também em sua obra. Ele se dedica muito, ou ele se importa muito, no caso em outros romances, em caracterizar os seus personagens a partir dos olhos azuis. Esses olhos azuis são basicamente os portugueses que colonizaram ou que povoaram São Bento do Una, ao qual Gilvan Lemos faz parte desses familiares. Uma característica de pureza desses portugueses é terem olhos azuis. E esse comerciante deflora essa índia, que o nome dela é Nasha, e dentro desse processo de defloração existe uma empresa multinacional que está de olho no problema não, tentar explorar os recursos minerais das terras indígenas, que é uma coisa praticamente atual, e desde 1500 nós estamos nesse processo de exploração do território indígena. E essa empresa multinacional tem um indivíduo bem específico, caracterizado também por ser inglês, e tem uma negociata com o romance. Eles pegam, como os índios não negociam, eles pegam, contratam, entre aspas, umas milícias, e essa milícia mata basicamente todos os indígenas. E aí sobra Nasha e um outro indígena sobre a qual ela estava destinada a ter um casamento. Mas como ela havia sido deflorada, ela engravida, e quando ela engravida, nasce um menino que o homem que estava destinado para o esposo de Nasha aceita o menino e cria como filho. E esse menino, ao longo do tempo, ele vai, pega e basicamente ele foge do convívio e vira pistoleiro, e sempre marcando essa característica dos olhos azuis. E um filho, e esse Pessoal, filho nessa... Flávio, só um minutinho, eu vou pedir desculpas a você agora e às pessoas que estão nos acompanhando, porque eu já tive duas interrupções, que é gente tentando ligar para mim no horário da live. Então, de vez em quando eu estou aqui estirando o braço, estou recusando a ligação. Então, eu peço aí a Ana Luísa, o pessoal aqui dos bastidores, que liguem para o pessoal lá de escada que está tentando falar comigo, e informem que eles não podem entrar agora, que eu estou numa live super importante e com um tema fundamental de um dos escritores mais importantes de Pernambuco e do Brasil. Meu querido Flávio, me perdoe. Retome, por gentileza, seu raciocínio, meu irmão. Não, sem problema. Então, nessa característica, tem esse pistoleiro que ele vai se envolver com a meretriz, e essa meretriz engravida, e aí que nasce a personagem principal, que é Peto. Peto vai ser cuidado por seus praticamente padrinhos. Esses padrinhos o levam para a capital Recife, e esses padrinhos vão contar a história qual que é as origens de Peto enquanto indígena. Mas posteriormente vai acontecer também, no desenvolver da história, tem várias reviravoltas, no quesito construção literária. As obras de Ivan Lemos são muito interessantes. A própria temática que Gilvan Lemos aborda também é muito ampla, dá para tirar várias abordagens do tema. E esse Peto vai para Recife e tem toda uma educação
praticamente formal, e aí ele vira funcionário público, que as obras de Gilvan Lemos têm uma característica que tem muito dele também. Gilvan Lemos foi funcionário público, e nessa característica, no decorrer das coisas, a personagem Peter vira funcionário público, e aí vai para o interior para um trabalho, e aí, que ele é bancário, no caso, aí ele é praticamente envolvido no assalto a banco, e ele é levado como refém. E quando ele é levado como refém, esse bando que assalta no interior é os remanescentes dos indígenas, desses chacuris, que estão tentando praticamente aniquilar tanto o fazendeiro quanto esse homem da multinacional que explora as terras indígenas. Uhum. E praticamente Peto vamos chamar assim, nessa jornada do herói, ele se envolve com esse grupo e acaba se vingando desses algozes, praticamente, dos povos chacuris. Bom, dito isso, o que é que me chamou a atenção nesse romance, basicamente? O que eu trato de modo específico é por que é que Gilvan Lemos vai discutir um índio ou indígena, e por que ele chama chacuris, e por que esse indígena em específico tem característica de olhos azuis. E o que mais chama atenção no final de tudo, que dá origem à pesquisa, que no decorrer das características desse chacuris, ela está dentro de uma perspectiva científica antropológica, que o índio ele era assimilado, aculturado, e quando esse processo vai ocorrendo, o índio, entre aspas, perderia sua identidade, não se tornando mais indígena e sendo assimilado pela civilização. Qual que é o problema nisso no meu trabalho? É que na mesma época, na década de 1990 até 2001, para ser mais preciso, de 1988 a 2001, o povo indígena Chucuru do Ororubá estava em disputa de suas terras com os fazendeiros da região ali de Pesqueira e Poção e etc. E uma das características de legitimação para o povo indígena em relação ao Estado, que é o Estado brasileiro, a União, teria que mostrar que eram indígenas de fato, mas essa formalização ele passa por essa questão da identidade, o que é ser indígena. E Gilvan Lemos, ele de certo modo, ao discutir essa temática, ele corrobora com uma, entre muitas aspas, deslegitimação da mobilização dos índios, porque para Gilvan Lemos, baseado sobretudo no antropólogo Darcy Ribeiro, a identidade indígena ele é um processo transitório, evolutivo, que ele vai ser, no decorrer do tempo, assimilado pela civilização, entre muitas aspas, e se levar isso em consideração para o litígio do povo Chucuru-Ororubá, eles não teriam o direito às terras, porque eles não eram mais considerados indígenas. Inclusive, em um dos documentários que eu assisti dele, ele fala que acha que não tem mais povos considerados indígenas naquela região lá de Pesqueira, né? Sim. Basicamente, esse primeiro bloco, eu acho que eu vou ser pontual. Gilvan Lemos praticamente um estudo para a vida toda, né? Eu vou ficar por aqui nesse primeiro momento. Ok. Meus queridos, tranquilo. Flávio, eu quero agradecer primeiro a sua participação nesse primeiro bloco, dizer para todo mundo aqui, todo mundo que entrou, que ainda dá tempo convidar outras pessoas, apertem o coraçãozinho e mandem um aviãozinho aí, ó, que é um recado, é um chamamento para as pessoas entrarem aqui para compreenderem com Flávio Benites a obra A Lenda dos 100, do grande escritor pernambucano
Gilvan Lemos, que é um escritor muito premiado, muito importante, porém pouco conhecido do público, inclusive do público pernambucano. Eu confesso para você, Flávio, que eu fiquei surpreso hoje, não é, com o tamanho do Gilvan Lemos, a importância dele, a relação de amizade que ele tinha com Osman Lins, né, que é aqui de Vitória de Santo Antão, perto da minha cidade. Então, a obra, o trabalho que ele deixou é muito importante, né? Além disso, ele tinha uma biblioteca fantástica, né? Ele morava aqui pertinho, aí na Conde da Boa Vista, aqui no centro do Recife, né? Diz que ele tinha mais de 4.000 livros, uma coisa assim impressionante, um homem de muita produção, de muita criatividade. Olha, eu quero agradecer a presença de todos vocês e quero avisar que ao final desta live, a gente vai até às 20 horas aproximadamente, eu irei sortear com vocês algumas obras fundamentais da literatura brasileira. Eu tenho aqui, e internacional também, Sobre o Sol da Toscana. Esse livro aqui virou filme. Eu tenho aqui, ó, Dom Casmurro, do grande Machado de Assis. Eu tenho aqui esta obra que eu achei super interessante, a história de um dançarino, Adeus China, o último bailarino de Mao. Super interessante. Eu tenho muitas outras obras aqui, tá? Tenho mais 3 do grande Machado de Assis, e essa aqui, o livro que deu origem ao filme também, O que te faz mais forte. Todos esses livros irão acompanhados deste marcador, o marcador Mania de History. Tudo é apoio, viu, Flávio? Tudo é apoio, tudo é amizade, pessoas que acreditam nesse projeto. É um projeto que tem o objetivo puro e simples de incentivar a leitura entre os jovens, porque todos os anos, Flávio, eu levava livros para a escola, na mala do carro, abria e fazia doações. Mas eu juntava esses livros a partir das feiras literárias, né, da Bienal Internacional do Livro, que essas feiras não ocorreram por conta da pandemia. Então, eu saí pedindo ajuda aos amigos e consegui mais de 40, eu acho que passou de 50 livros que a gente vai sorteando ao longo dessas lives. Então, eu quero agradecer imensamente a essas pessoas e quero também dizer para vocês que eu irei sortear 3 canecas iguais a essas daqui, ó. Mania de History. Estou anotando o nome dos alunos, estou anotando o nome das pessoas que já entraram aqui, estão deixando inclusive o nome da escola, a turma, tudo direitinho, e esse material vai chegar na mão de vocês. Eu quero agradecer mais uma vez imensamente a presença de todo mundo. Meu querido Flávio, vamos para o segundo momento desta live fantástica. Flávio, que é mestrando, não é, estudante, professor, está trazendo para a gente informações preciosas, importantes, o ponto de vista dele, a análise dele sobre a obra A Lenda dos 100, do grande escritor pernambucano, Gilvan Lemos. Então, já estamos no segundo bloco. Enquanto Flávio fala, eu estou aqui fazendo as minhas anotações. Fala, meu querido, muito obrigado. Vamos em frente. Fazer agora uma discussão sobre, não curiosidades, mas informações aleatórias, no sentido de sem ter uma sequência de acontecimentos sobre Gilvan Lemos. Dos estudos da obra de Gilvan Lemos que me chamou a atenção é que ele é um dos poucos autores pernambucanos que registrou o léxico peculiar de algumas regiões daqui do estado de Pernambuco. Teve um estudo específico que ele registrou, e determinados tipos de anedotas que é muito conhecido geralmente no interior dos estados. Não só de Pernambuco, mas qualquer lugar do Brasil que nós fomos, em relação à capital, tem alguns lugares que têm algumas peculiaridades de história, dialetos, etc. E Gilvan Lemos ele contribuiu nisso. E se assemelha também a muitos outros ao longo da nossa história. Outra característica... Câmara Cascudo, né? Por exemplo, né? Câmara Cascudo. Eu esqueci agora o nome, o Boca do Inferno também é um dos poucos que registrou. Outra característica da obra de Gilvan Lemos, ele tem um apego muito... Não apego, né, mas ele expõe de forma muito marcante o caráter existencial da dimensão do humano. E o curioso é que muitos autores,
vamos pegar Dostoiévski, por exemplo, um dos grandes, ou até Albert Camus, que coloca, ou até Sartre, que quando, para fazer uma discussão existencial, faz um envolvimento no enlace algo muito trágico, mas Gilvan Lemos, uma característica que me marcou, é de coisas simples, assim, que as pessoas vivenciam, no sentido de você parado, olhando para o entardecer, poderia fazer um questionamento. E tudo isso na obra do Gilvan Lemos não é simplesmente jogado, mas ela tem toda uma conexão com as discussões que ele faz. Outra característica é que ele romanceou em sua obra a sua autobiografia. Não sei se é uma coisa muito comum, mas ele fez, que é esse romance Jutaí Menino. E o que é que chama atenção é geralmente pelo título. O título da obra é Jutaí Menino, mas ela deveria se chamar, segundo a vontade de Gilvan Lemos, Jutaí Curumim. Uhum. Como nós percebemos, é um nome indígena, e ele foi desencorajado pelos editores quando foi publicar essa obra. Essa obra, basicamente, ela é de 1968. Se nós pegarmos o primeiro romance de Gilvan Lemos, de 1956 a 1995, a de 1956 é Noturno Sem Música, e A Lenda dos 100 de 1995, nós temos um espaço temporal de quase 40 anos. E eu li algumas obras nesse espaço de tempo, todas elas têm a questão do indígena de algum modo em sua obra. Ou seja, e como o senhor bem viu, na entrevista dele, ele acreditava que em Pesqueira ou naquela região não havia indígena. Mas Pois como é. se não havia, que está fortemente registrado em sua obra. Outra característica de seu romance, ele romanceou a sua terra natal, que é São Bento do Una, em uma obra chamada Espaço Terrestre. E uma das características marcantes desse espaço terrestre é o português sendo praticamente não só invadindo, né, mas povoando um lugar que era exclusivamente espaço de território indígena. É muito curioso, por um lado, como que é tão forte essa presença indígena, não só em entrevista, mas também em estudos acadêmicos que fizeram entrevista com ele. Ele afirma categoricamente que pouco ou quase nada de indígena fez essa diferença, que de certo modo acaba sendo até contraditório do ponto de vista do que ele deixou registrado. Mas isso também é uma questão comum. Agora vamos pegar sobre a questão indígena como um todo. Os povos indígenas estiveram muito silenciados em várias dimensões da sociedade, inclusive no mundo acadêmico. Se nós pegarmos as grandes narrativas desde que percorreram ao longo do século XX no Brasil, fala-se pouco dos povos indígenas. E não é incomum termos essa característica em romances literários. Ou quando se reporta um indígena, ou ele é algum degradado, que tem muito na obra de Gilvan Lemos, ou ele está sendo assimilado, perdeu as suas características, porque a sociedade teve uma visão equivocada ao longo dos séculos, de que para ser o indígena tem que ser de arco e flecha, tem que morar numa oca, tem que viver de caça e pesca e por aí vai. Pois Isso é. aí é uma das características da obra de Gilvan Lemos também. O índio agora acabou de tirar o cocar e vestir a camisa e ganhou a prefeitura de Pesqueira. Vai deixar de ser índio por isso? Pois é, isso aí é uma questão complexa, né? No sentido de pessoas que estão fora dessa discussão. Infelizmente, os equívocos eles são mais fáceis de se manterem do que serem derrubados, infelizmente. É que podemos falar também da obra de Gilvan Lemos. Ele tem uma
um conjunto literário muito forte, bem consolidado, no ponto de vista das temáticas, e a temática transcende, apesar do espaço ser rural e urbano, e as personagens serem os arquétipos, né? E tomar Jung aqui como metáfora, o arquétipo do índio, que tem muito, tem o arquétipo do matuto, que é uma coisa que me chamou a atenção. Toda vez que retrata o matuto é de modo pejorativo. A questão do negro também tem um certo desprestígio em sua obra. Mas aí a gente vem na questão polêmica da crítica literária, né? Que a questão da diegese, que chama esse mundo, entre aspas, imaginário da literatura, ele não passa de uma ficção no ponto de vista de quem estuda, de quem escreve literatura. Ou seja, acredita-se que a literatura pode tudo e que ela, qualquer olhar diferente, ou seja, crítico, seria uma forma inadequada de estar olhando o processo literário. Mas Inclusive, Flávio, perdoe a interferência, ele não, pode ficar à próprio vontade. diz, o Gilvan Lemos diz que não se pode confundir a obra com o autor, né? Ele diz isso, mas também ele diz outra coisa, que ele não criou nada além do que ele via. Uma coisa marcante também na entrevista dele. E quando eu pegar um pouco sobre a minha dissertação, eu fiz uma coisa não nova, né, mas eu fiz questão de estudar, de desenvolver para colocar minhas indagações, como é que o crítico, quer dizer, como é que o escritor ele concebe a sua obra. E a concepção da obra, ela, vamos pegar o romance propriamente dito, o romance está preocupado com a personagem, com o enredo, que é a história, com a trama, e esse enredo ele só tem sentido na medida que o personagem vai fazer alguma coisa nessa trama. Ou seja, a relação da personagem com o enredo, ela é fundamental. Ou seja, todas as características, todas as ações, elas deveriam, por questão, vou chamar de técnica, ter toda uma coerência no desenvolvimento da trama. E quando aparece o indígena, que é o meu foco principal, ele está meio que, de certa forma, aleatório na obra de Gilvan Lemos. E isso me faz pensar que Gilvan Lemos ele está dentro desse processo de como as pessoas veem os indígenas vulgarmente. Ou seja, através da obra de Gilvan Lemos, nós podemos perceber como é que a sociedade, de modo geral, percebe os povos indígenas, e o trabalho do historiador, no meu caso, é colocar essas questões como um problema para ser pensado. E o que seria esse problema para ser pensado? Que a literatura, em relação aos povos indígenas, tem que fazer uma discussão mais apurada, no sentido de atualização dos estudos de história, para pensar os vários campos das artes, não só a literatura, mas como o cinema, as artes plásticas como um todo, desde escultura, pintura e a própria arquitetura, para pensar que todas elas, quando se trata o indígena, tem esse resquício de tratar o indígena como folclórico, como estigmatizado e, de certo modo, cristalizado. Como peça de museu, né? Pois é, outro problema interessante que foi tocado, como é que nós vamos pensar em sala de aula os museus quando vamos discutir e pensar algum artefato indígena, né? Então, o meu trabalho ele pretende fazer essa discussão de que os historiadores podem olhar uma diversidade de campos de documentos ou de fontes, e no meu caso específico é o romance, ele nos permite a fazer um desenvolvimento de olhar o que o romance tem sobre o indígena,
em que período que ele foi construído e o que é que nós podemos tirar de ensinamento, de problematizações a respeito dessas questões do índio na literatura. E isso, de forma alguma, tira a importância da obra de Gilvan Lemos, a estatura que Gilvan Lemos tem enquanto escritor, mas isso é uma atividade de interpretação que cabe ao historiador, ao antropólogo, ao crítico literário, de trazer problemas atuais para pensar a partir desse tipo de documentação ou de fonte. Só uma curiosidade, antes que você continue com as suas observações, o Gilvan Lemos parece-me, pela fala, pelos depoimentos dele, que eu ouvi, que eu assisti, você me corrija se for o caso, parece que ele tem um certo... Ele faz questão de registrar as raízes portuguesas dele, né? Da família Valença, ele é parente de Alceu Valença, né? Isso. E ele faz isso com um certo orgulho, quase que com a... Não sei se é impressão minha, o lugar de fala dele é muito característico de uma pessoa que sente orgulho desse passado. Sim, e inclusive, se nós pegarmos numa antítese, né, que se a própria história, a nossa, é isso, né, de exaltação do português ou do europeu como um todo, em detrimento de uma brasilidade, né, e essa brasilidade em relação às nossas diversidades socioculturais, que são ser indígena, ser quilombola, ser cigano, ser ribeirinho, ou qualquer outra qualificação. Que ninguém, ou pelo menos são poucos, né, da história que se exaltam por não ser português, não só português, mas europeu. Né? E a grande curiosidade disso é que quando se pensa o indígena, com o passar dos anos, ele perdeu no imaginário vulgar, ele perdeu suas características, sua identidade de ser indígena, mas ao contrário, quando tem parentes, alguma pessoa que ele tem descendência de algum imigrante, ele faz questão de ser o italiano, de ser o alemão, de ser o francês, e ainda pede cidadania, visto para ser de dupla nacionalidade, né? Quer dizer que o índio perde a identidade, se aculturou. Para quem já aqueles que têm raízes europeias fazem questão de dizer, não, eu venho, né, de tal árvore. É impressionante, cara. E isso explica também a invisibilidade dos povos indígenas no Brasil, não é? Na escola, inclusive. Na escola, inclusive. Pois é, e meu trabalho, eu acredito que ele tem essa contribuição de que essa questão naturalizada de ver o indígena assim, nessa esteira de, entre aspas, de ser assimilado, de perder a identidade, etc., o meu trabalho está aí para colocar, não, por que se fazem essa imagem do povo indígena ou do índio? Será que realmente, por mais que a literatura ela não tenha esse compromisso com a realidade, enquanto outras áreas da ciência, mas uma coisa não podemos negar, que a literatura ela forma uma opinião e ela transmite uma visão de mundo. E dependendo quem for, ele pode ser, digamos assim, moldado o seu olhar se não tiver um senso crítico sobre o que está lendo. Perfeito. Para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, eu quero registrar, da última vez que eu conversei com o professor Edson, Dr. Edson ali, que é um grande especialista em povos indígenas no Brasil, né? Ele fazia questão de dizer que os povos indígenas estavam em franca recuperação. Em franca recuperação. Então, é muito importante que a gente registre isso. E que essas pessoas não estão apenas dentro da Amazônia, dentro da floresta, não é? Elas estão entre nós, inclusive. Ele disse numa live comigo, desculpa, eu vou só encerrar aqui, que no município de Escadas, como pesquisador, se a gente for aqui na Zona da Mata, se a gente for
fazendo um trabalho de campo bem feito, nós encontraremos essas pessoas, essas raízes indígenas que estão muito presentes ainda aqui na nossa região. Sim, e inclusive outras questões também que estão nesse escopo de discussão dos povos indígenas, essa relação do preconceito, porque se fizermos essa mesma investigação, dependendo do nível de preconceito onde a pessoa entrevistada estiver, o que é que seria conveniente? Ela se assumir enquanto indígena ou praticamente negar as suas, entre aspas, raízes, né? Dentro dessa perspectiva, o problema da discussão, a problemática indígena, dependendo do tempo e dependendo o local, ela vai ter várias matizes diferentes. E dentro dessa questão da recuperação, é chamada etnogênese, é que quando os povos indígenas, que até determinado ponto não era reconhecido, e aí a gente passa por outro problema, que a questão burocrática do Estado, porque o Estado, formalmente, ele tem que considerar o povo indígena enquanto indígena, através de alguma característica, entre aspas, que esse povo tiver, desconsiderando o próprio sentimento que a pessoa, que o indivíduo tem em relação a ser indígena ou não. Isso é um dos grandes problemas que passa, que o direito, do ponto de vista da ciência jurídica, ele tem que ser taxativo. O que é taxativo? Se o determinado grupo, etnia, é povo indígena, tem que explicar por quê. E aí que entra o grande problema, que ser indígena, todas as pessoas de forma vulgar acreditam que ser indígena é os povos oriundos da região norte ou da Amazônia Legal, que tem uma série de características semelhantes ao do contato de 1500. Isso aí é toda uma... Flávio, você acha que por trás dessa narrativa, tanto da invisibilidade como da negação da existência, existem interesses latifundiários econômicos, já que historicamente sempre há em disputa, não é, a demarcação de terras dos povos indígenas? Talvez não poderia dizer que há interesses no sentido deliberado, né? Mas a narrativa de Gilvan Lemos, ela favorece inevitavelmente não só a povoação do imaginário a respeito dos povos indígenas, ou seja, uma literatura, ela tem a capacidade de imobilizar sentimentos e opinião pública. Quando nós falamos de opinião pública, nós trazemos todas as pessoas que convivem no público. Essas pessoas podem ser juízes, podem ser promotores, podem ser delegados, podem ser os próprios trabalhadores, pessoas da FUNAI, que estão imbuídas na demarcação, e etc. E nessa perspectiva, quando se faz um trabalho desse igual o Gilvan Lemos e faz muita coisa relacionada aos povos indígenas, por mais que ele não tenha uma intenção em prol da sua, entre aspas não, né? Gilvan Lemos, ele é de uma origem familiar, de lafundiários e políticos aqui do estado, e dificilmente eu acho que ele estaria deslocado da visão ao qual ele cresceu, né? Importante registrar isso. A família Valença é praticamente uma das fundadoras da cidade de São Bento do Una, né? São fundadoras, sim. Inclusive, uma das características dessa obra Espaço Terrestre é que os colonizadores foram perdendo sua característica porque miscigenaram com índios e negros. É um certo pesar que Gilvan Lemos coloca na obra, e esse pesar não só de, entre aspas, deixando impuro a sanguinidade dessa família, mas também é um processo natural, porque São Bento do Una também deixa de ser uma cidade pacata, mas começa a participar do fluxo que faz o contato da capital para o sertão. Em São Bento do Una, como ela é próxima de Caruaru, ela vai fazer parte desse eixo da BR. Gilvan Lemos, Flávio,
como é importante esse teu ponto de vista, cara. Porque, veja, se você pega um autor desse, se você assiste os documentários, se você pega a obra do Gilvan Lemos e se você divulga para os estudantes, um professor de literatura, um professor de história, pode citar a obra dele como fonte, por exemplo. Se a gente faz isso sem essa análise crítica que você está fazendo, o estudante talvez perceba, mas talvez não perceba. Ele não faça essa leitura, essa abstração, não é, de que o Gilvan Lemos era um homem do seu tempo, das suas raízes históricas, do seu lugar, era um homem das suas tradições. Isso não tira o mérito dele como escritor, como romancista, não é, como um cara que extremamente criativo, obviamente. Por que é que eu estou registrando isso? Porque isso também não tira o mérito de Gilberto Freire enquanto produtor literário. Agora, se você se deixar levar, né, romanticamente ou de forma romantizada pelas ideias de Gilberto Freire, você está invisibilizando ou mascarando ou negando, por exemplo, o racismo estrutural no Brasil. Então, vejam como é o senso crítico apurado de um leitor, de uma obra literária, de alguém que está desenvolvendo uma tese de mestrado como você, é fundamental, meu querido. E isso está dentro inclusive, do próprio papel do cientista social, né? Porque o público em geral, vamos dizer assim, não especializado, ele não tem certo compromisso em ver o que nós vemos. Por outro lado, se nós formos omissos em criticar, nós deixamos espaço para a manutenção de determinados olhares, não só dos povos indígenas, mas de todo tipo de mazela que faz com que a nossa sociedade como um todo caminhe para um lado de preconceito, de discriminação, de corrupção e até até a própria crítica de si mesmo. E o que é que o historiador, o cientista social como um todo? Não é que nós estamos censurando uma obra. Todo mundo pode escrever o que quiser, mas a partir do momento que algo se torna público, ela está pronta para ser criticada da forma que for necessária. E de acordo com os tempos. E de acordo com os tempos. Exatamente. Meu querido Flávio, nós estamos já a 2 minutos das 20 horas. Eu quero abrir aqui essa caixinha aqui, ó, que tem aí umas perguntas ou comentários, ou registro de pessoas que acompanharam a nossa live. Deixa eu abrir aqui e colocar à disposição da gente aqui para qualquer observação. José Vitor, deixa eu ver aqui. Tá. Essas pessoas são estudantes que estão concorrendo aos livros que nós vamos sortear daqui a pouquinho. Rapaz, todas as vezes que eu faço essas lives, eu sou acompanhado aqui por 2 ajudantes, que são os meus filhos. Acredite, eles me abandonaram hoje. Nenhum dos 2 estão aqui. Rapaz, eu estou fazendo tudo sozinho. Eu estou assoviando e chupando cana ao mesmo tempo. Que loucura. Então eu peço desculpas a vocês. Eu vou pedir desculpas a vocês. Eu tenho aqui esses nomes. Pelo visto, Flávio, essas pessoas que estão aqui não deixaram nenhum comentário. Apenas registro para que eu possa anotar o nome delas aqui no papelzinho e daqui a pouco chamá-las para o sorteio. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui, tá? Essa janelinha de comentários. Inclusive, eu solicitei para eles que entrassem dessa forma no debate. Eu já tenho aqui uma lista enorme de jovens, mas não se preocupem, que eu tenho muitos livros para sortear. São mais de 40 obras. A minha esposa está com raiva de mim porque eu escondi todos os livros aqui embaixo da minha cama. Então, eu não tinha onde guardar, cara. Então, eu fiz aqui o meu quarto de depósito de livros. Mas, assim, rapidamente, a gente vai colocar esses livros nas mãos de pessoas interessadas na leitura. Tá aí, Jonathan dizendo, professor, daqui a pouquinho eu chamo vocês. Agora, já por conta do avançar das horas, eu quero passar a palavra final, as considerações finais, para o nosso convidado de hoje, o mestrando, o professor Flávio Benites, e já agradecendo a ele pela importante contribuição que ele trouxe hoje para a gente, interpretando não só a obra de Gilvan Lemos,
não é? Não só a obra, não só o livro. Ele citou vários livros, várias obras, não só a Lenda dos 100, como ele também, de uma certa forma, interpretou o autor, a vida do autor. Eu acho muito difícil, eu concordo contigo, Flávio, eu acho muito difícil que o autor se distancie 100% da sua obra. Inclusive, ele disse, eu vivo o romance, eu vivo. Ele precisa de silêncio para produzir, de isolamento, tanto é que ele era solteiro, né, vivia sozinho, morava sozinho, e ele mergulhava, ele precisava disso para mergulhar, e com certeza, pelo que você tem dito aí, pelo que você nos falou, tem, digamos assim, passagens, influência da formação dele, da formação histórica dele na sua produção literária. Mas, meu querido, agradeço imensamente e quero dizer a todo mundo aqui que eu não vou desligar, depois que Flávio fizer os agradecimentos, eu não vou sair da live e retornar como eu fazia antes. Eu vou continuar ao vivo aqui, eu vou apenas liberar o Flávio, tá bom? E vou continuar ao vivo com vocês para fazer o sorteio aqui na frente de todo mundo das pessoas que se inscreveram para as obras literárias, para os livros que nós temos aqui para todo mundo nesta noite de quarta-feira. Meu querido Flávio, a palavra é sua e muito obrigado. Um abração virtual para você logo de antemão. Ok, Luiz, eu que agradeço pelo convite, estou à disposição e gostaria também de aproveitar e cumprimentar o professor Edson por ter lembrado da minha pessoa, da minha pesquisa. E estamos aí, né? Eu acho que a importância desse canal, desse espaço, para a gente pensar não só os escritores, os artistas da regional, mas também pensarmos de forma crítica de como que esses tipos de trabalho pode ajudar a gente a pensar a realidade que nós estamos vivendo e que tipo de realidade queremos para o nosso futuro e para as pessoas vindouras. Praticamente é isso. Muito obrigado e estou à disposição para um próximo encontro. Meu querido, muito obrigado. Parabéns demais pelo teu trabalho. A professora Betânia está aqui batendo palmas para você. Excelente. E os estudantes parabenizando também, agradecendo. E eu, obviamente, agradeço mais uma vez a presença de todo mundo. Não saiam daí, não saiam daí. Eu vou fazer o sorteio das canecas Mania de History, tá? Que são 3 por live, e dos livros que nos foram doados aqui, que já saem agora com marcador. Olha como nós estamos chiques. Olha só, olha só. Olha só. Mania de History. É isso aí. Querido Flávio, Deus te abençoe, meu irmão. Um forte abraço, um cheiro na família. Vou pegar esse material que vai ficar gravado aqui no IGTV e vou fazer, obviamente, a passagem, vou transformar isso num vídeo no YouTube para que o professor Edson possa ter acesso e possa divulgar também entre os estudantes dele e entre os amigos, que ele tem muitos. Ele faz questão de espalhar todo esse material, todo esse conhecimento. Bom, chegou aqui um ajudante, olha a mão aqui, ó. Agora eu estou mais tranquilo. Eu estava um pouco aflito, agora estou mais tranquilo. Eu tive que recortar aqui sozinho alguns nomes. Mas, meu irmão, Ana Luísa, traz uma folha para mim, um outro papel, que tem mais nomes aqui para a gente registrar. Meu querido, eu vou liberar você. Um forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser. Qualquer coisa, conta comigo para divulgar também a sua trajetória profissional, literária. Quando você concluir o seu mestrado, eu ficarei muito honrado em recebê-lo aqui mais uma vez. Com certeza, e as pessoas também que participaram hoje. Tá bom, meu irmão? Ok, Luiz, obrigado e um abraço a todos.